Pela segunda vez. Em menos de uma semana. Então a gente vai tentar ser menos capial dessa vez e não enrolar tanto para convidar. Já vamos convidar o Augusto. Bom, se você está aqui, você sabe muito bem que você se incomoda com o relativismo. A gente vai falar um pouquinho disso agora, não é, meus caros? Exatamente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Na verdade, a gente tem que esperar o pessoal começar a entrar, né, amor? Um pouquinho, pelo menos. A gente tem. Na verdade, não se esqueçam, galera, de deixar um comentário aí embaixo, de fazer uma pergunta, qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Exato. Porque... a pessoa já está começando a entrar. Entrou. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas. Eu não estou conseguindo convidar o Augusto. Não tá aparecendo, Peraí. olha. É aqui, né? Isso. Não. Aqui, olha. Alguém viu naquele grupo? Peraí. Aqui, ó. Não é esse. Diga sobre o nome dele. Ali, apareceu. Aqui, ó. Aqui, convidar. Ele Ele está presente entre nós. Esperar ele aceitar. Aceitou. Olá! Olá! Boa noite, caro Augusto. Como vocês estão? Muito bem. Muito bem, meu cara. Melhor agora, cara. É um prazer conhecê-los. O prazer é todo nosso, acredite. O prazer é todo nosso. Engraçado é que a gente tem a impressão que a gente já te conhece, cara. Isso que é engraçado. Eu nunca tinha ouvido falando. Tudo bem? Desculpa aqui por essa demorinha aqui para entrar, mas que bom aqui que deu certo. Imagina. Cara, Você delongou mais, mas obrigado mesmo aí pelo convite. E com a correria aí do dia a dia nos bastidores, desculpa aí qualquer falta de atenção ali nas mensagens, mas é mesmo um prazer estar aqui com vocês, tá bom? O prazer é todo nosso. O que importa pra gente é hoje estar aqui conversando contigo. Com certeza. Que você sabe bem. Obrigado. Cara, Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá, tranquilo. Acho que... Na outra live, nosso som tinha ficado meio baixo. Você tá ouvindo a gente bem? Agora eu ouvi melhor. O jeito que você falou, não sei se porque você falou mais alto, estava um pouco mais baixo, mas estou conseguindo te ouvir. Se eu estiver baixo, dá um toque pra gente, por favor, tá? Aí, ó, isso aí é curioso. Você falou, não sei qual que foi a experiência de vocês, ficou um pouco abafado e de repente aumentou. Eu não sei se o celular está num tripé ou se vocês estão segurando, porque às vezes dá para botar a mão no microfone e tampa. Não, ele tá no tripé. Pior que ele Tá no tripé. Ah, não, ficou bom então. Acho que foi só uma oscilação. Agora eu tô ouvindo melhor. Tá, a gente vai tentar falar um pouquinho mais alto, então, para manter o nível aí. Ah, eu vou escrever aqui, só caso vocês queiram fixar, relativismo. Tá. Pronto. Aí às vezes facilita. Hein? Beleza. A gente ainda tá aprendendo. Cara, imagina dois capial no interior. Fique tranquilo. Ó, uma coisa, não sei se vocês sabem, apertem em ao vivo aí em cima para rodar o cronômetro. Vocês já viram? Ah! Legal, né? O problema é que isso vai ficar gravado, mas tá bom. Não, eu já expliquei isso para várias pessoas e isso é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente que já fez live há muito tempo. Muito obrigada. Não, é que eu gosto de ver a reação das pessoas descobrindo, porque é muito prático, né? Você vê assim, muito bom, muito bom. É divertido. Cara, vamos lá. A gente já apresentou você para os nossos seguidores e, aliás, eles sabem muito bem da tua especialização, né? Eles já deu uma olhada na tua página. Mas, ainda assim, eu não sei se você viu nos últimos stories que a gente colocou ontem, o tema, não sei se para você pensa assim também, mas falar sobre relativismo, para a gente, importa na medida em que o relativismo atrapalha entender a verdade, certo? Porque falar dele propriamente dito não é tão importante assim. O problema é o que ele ameaça, certo? Então, assim, você quer falar de tudo? Não. Assim, o nosso ponto de partida aqui, né? Por que a gente está fazendo essa live? Por que a gente começou a falar sobre esses temas aqui na nossa página? E vocês já se ainda é apresentaram, pequeno. vocês podem se apresentar aí para quem está chegando. Ah, é verdade, tem os seus seguidores aqui também, né? Ó, pessoal, nós somos uma página, eu e a Júlia, nós somos dois estudantes de Direito, né? A gente gosta muito de estudar, de ler sobre filosofia, de ler sobre esses assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e dos indivíduos, desde o início, anteriormente à faculdade. Quando a gente se conheceu, a gente uniu as coisas, né? A gente costuma brincar que quando a gente casar, a gente não vai juntar as tralhas, vai juntar os livros. A gente não vê a hora disso, inclusive.
E a gente faz essa pesquisa já faz o quê? Um ano e meio, já faz? Sim, um ano e meio. A gente está aí, né? Mas a gente começou a falar mais sobre esses temas mesmo faz poucos meses, na verdade, né? A gente vem filtrando a nossa área de pesquisa para a filosofia natural, Exato. certo? E os reflexos disso, inclusive, na nossa área de estudo, que é o direito natural. Então, assim, o professor Vitor Sá Pinheiro, Guilherme Freire, são pessoas que a gente está sempre aí em contato, lendo, ouvindo, e, enfim, né? A gente gosta muito dessas temáticas. E a gente sempre toca nesse dito tema do relativismo, né? A gente sempre chega nesse dito. Sempre tem aquele incômodo. Putz, mas, como diz o Chesterton, o que há de errado com o mundo, né? Depois que eu li aquele livro, assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Primeiro, que autor incrível, e segundo, eu ainda não sei nada mesmo. Essa é a sensação. Mas, olha, a gente sempre vê, né, com a nossa experiência pessoal. A gente olha para o lado e percebe que é difícil a gente ter amizade com pessoas da nossa idade. A gente é novo, mas eu tenho 24, eu tenho 21 anos. É muito difícil você manter alguma amizade com pessoas dessa idade hoje em dia, porque as coisas estão absurdamente líquidas, né? As relações, né? Acho que é sobre isso o ponto. As relações em que elas se esvaem como se fosse, sei lá, trocar de roupa, sabe? Uma coisa assim absurda. Né? A gente não tem mais aquela noção do que é básico, de qual valor seguir, qual que é o vetor. Então, é muita coisa que esse tema toca, né? Uma coisa que a gente vem percebendo também, Olha, isso é muito curioso e eu não entendo por quê. Quando a Júlia fala, o áudio fica bom. Aí quando o Matheus fala, o áudio trava. Não sei se quem tá ouvindo, me avise aí se eu que tô maluco. Não. Interessante, fica abafado. É assim, tá super aberto e aqui fica aberto o som e ele abafa. Estranho. Tô achando que o celular é meio feminista, cara. Tá dando uma prioridade aqui. Não é o seu lugar de fala. Agora, enquanto vocês falaram, será que é o tom? Não sei, o microfone. Pode ser. Alguém ouviu isso? Só pra ver se eu aqui. Eu vou chegar mais perto pra tentar melhorar isso, tá? Tá melhorando. Mas, ó, está abafado mesmo. Ó, Vanessa, você que tá interagindo aí, aconteceu isso que eu falei? É verdade. E alguém aí tem algum motivo pra isso? Não, eu tô esquisito, eu sou curioso. Pois é, eu não sei. Eu fiquei pensando, será que você coloca a mão ali sem perceber? Não deve ter a ver, né? Não, tá tudo certo. A Júlia você consegue escutar perfeito. Aí, ó, exato. E você, não. É estranho, o seu sai abafado. Abafado. É como se o seu fosse assim, olha aqui. É como se o seu fosse assim, olha. Você tá conseguindo me ouvir bem? Pô, cara, será que se eu tentar no meu celular isso pode mudar? Melhorou muito agora. Eu não sei se você fez alguma coisa. Cara, não fiz nada, absolutamente nada. Mas você tá me ouvindo bem? Pois é, melhorou. Talvez você ficar mais perto da câmera pra falar, não sei. Fica mais perto. Vem pra cá, Theo. Talvez vai ficar na gravação pra você ver que eu não tô louco. Ó, pessoas, me falem aqui, o que eu tô falando está justo ou eu tô inventando? Só pra eu saber. É porque pra quem tá gravando é importante também, então... entendeu? Pra vocês entenderem e tal, né? E relaxa, isso aqui acontece. Normal, né? Eu tô falando que é bom pra descobrir, né? Depois vocês vão fazendo outras lives. Aí, melhorou mesmo. Tá. Não, beleza. Se por acaso isso voltar, você me avisa, tá? Que eu tento colocar no meu celular aqui. Assim. Aí. Tá muito bom assim. Não sei. Ele tá gritando aqui no meu ouvido. Os vizinhos daqui a pouco vai estar com uma panela aqui, cara. Não, sem problema. Vamos. Só para continuar o ponto da Júlia, na medida em que a gente vem aprendendo pouco a pouco nas nossas leituras e nas experiências pessoais, né? A gente vem percebendo que tem bastante coisa errada com o mundo de hoje. Os relacionamentos são superficiais, as relações em geral são muito superficiais. A regra do valor hoje é justamente a ausência de um valor específico, de um valor sólido. Hoje a coisa é aberta, você tem que ser tolerante, você tem que ser liberal, tem que aceitar tudo, né? E a gente costuma ver na nossa família também, nas pessoas que a gente conhece, sempre a percepção de que tem uma coisa errada, sempre o incômodo em relação a essas coisas, mas também a falta da sabedoria, exatamente do que deve suprir essas coisas que estão erradas, entendeu? É como se elas sentissem como se fosse um resquício da criação das gerações passadas, mas isso não foi passado de uma forma tão clara para elas assim, para elas saberem afirmar.
o oposto, o que deve ser completado. É aquilo, né? Existe o senso de que putz, tem algo errado, mas o que é o certo? Né? Basicamente, essa dificuldade de apontar o que é o certo. Isso. E a gente queria perguntar para você, Augusto, que tem bastante experiência nessa área, a gente sabe que você é psicoterapeuta, você já atendeu muitos casos, né? E qual é, o incômodo, o seu maior incômodo em relação ao relativismo de hoje em dia, né? O que você enfrenta com mais frequência em relação a esse tema? E fica à vontade também para você apresentar, para falar qualquer coisa que você quiser para os nossos seguidores aí, tá? Fica à vontade. Olha, agora que você ficou perto, melhorou muito. E quando você fala mais alto, melhora. Não tô brincando, melhora. Acho que quando me parece, só um parênteses aqui, a gente para de falar disso, me parece que quando vocês falam mais alto, amplifica. E aí quando vocês falam baixo, diminui desproporcionalmente. Então vocês vão ter que gritar um no ouvido do outro, mais ou menos. Tá bom. Exato. Aí depois a gente descobre o... Mas acontece. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, então? Tá indo. Tranquilo. Sobre isso do relativismo, né? Esse é um ponto muito bom. E o que mais causa de ruim o relativismo? Né? Ele causa um mal-estar generalizado. Porque imagina, né? Como que você seguia na vida com uma cosmovisão relativista? Você vai para onde, né? Como você consegue ter uma escolha se todas as opções são relativas? Né? Ou seja, isso causa um mal-estar, isso causa uma paralisia, isso causa uma angústia. Porque aí você faz o quê? Você casa com quem? Você escolhe alguém para casar em relação ao quê? Tocou o despertador, né? Você decide levantar ou continuar na cama baseado em quê? Né? Você escolhe fazer uma dieta baseada em quê? Né? A vida nos pede, nos clama parâmetros objetivos para a gente tentar tomar algumas decisões. Quando a gente nega isso, são problemas enormes, né? E eu queria conduzir aqui com vocês uma coisa, a gente pode abordar isso em diferentes pontos, mas eu gostaria muito de ajudá-los a perceberem que o relativismo é impossível. E como eu acho que a gente não avisou aqui, mandem um aviãozinho aí para 5, 10 pessoas, isso ajuda a chegar em mais pessoas, né? Isso aí tem de ajudar, né? Mas mande para aquele relativista de plantão que não sabe que eu falei para você mandar isso, porque ele não vai ver essa parte, ele vai ver só depois. E aí já dá aquela ajudada, né? Mas eu quero conduzir um pensamento aqui para as pessoas perceberem que o relativismo é impossível. Mesmo, né? E que as pessoas dizem isso só da boca para fora e que elas não estão pensando muito no que isso significa. Né? O grande professor Vitor Salles entrou. Oi? Boa noite. Aquela famosa frase feita para ficar bonitinho, a expressão Exato. que fala, você repete, para ficar bonito também. Exato. E curiosamente, o professor Vitor Salles está aí. Eu comentei brevemente alguma dessas coisas aqui com ele durante um jantar. A conversa sobre esse tema aqui foi rápida, mas tiveram algumas coisas aqui interessantes. E as pessoas conseguem perceber a objetividade da verdade, que ela é una e que a gente não tem opção em ser relativista a partir de verdades mais simples em que a gente consegue dar passos maiores. Né? Então, uma coisa muito boa para a pessoa parar para pensar inicialmente se eu falar que você é filho da minha vizinha, né? Você vai dizer que isso é verdade ou é mentira? Você vai falar, mentira. Ou seja, ela tem uma certa dificuldade de ser relativista quando os exemplos são concretos, né? e evidentes. Ela fala, não, eu não sou filho da minha vizinha, da sua vizinha. Aí você fala, não, a minha verdade, eu tenho a minha verdade, você é filho da minha vizinha. Né? Não, você não tem essa opção. Eu sou filho de quem eu sou filho. Então a pessoa percebe que existe uma verdade que é objetiva, que está inscrita na estrutura da realidade, e que quando eu faço uma alegação que não corresponde à realidade, o nome disso é mentira. Se eu falar, se você é filho da sua mãe, sabendo ali que é sua mãe, falar, você é filho dela, há algo no seu ser que corresponde a ser filho da sua mãe. Logo, quando eu digo o que é real, a gente diz que isso é verdade. Então a gente percebe que existe uma estrutura da realidade e que cada um não tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião. E a gente pode ter hipóteses sobre quais sejam, né, qual seria a verdade ali em cada caso,
mas isso não faz com que a nossa opinião em si seja verdade. Agora, um outro exemplo, para a gente ganhar um pouco mais além. Né? Se eu falar aqui, eu acho que o Matheus é português. Você é português, Matheus? Não. Você é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Vamos supor que a gente não saiba se o Matheus é português ou brasileiro. E a gente fale. Eu falo, eu acho que o Matheus é português. Porque eu acho que é. Não sei, parece, pô, de lá e tal. E aí alguém falaria, acho que é brasileiro. Porque ele fala, né, que nem brasileiro. Vamos supor que a gente nunca saiba se você é português ou brasileiro. Certo. Cada um tem a sua opinião. Pode ser que uma delas seja verdade, pode ser que não seja, e pode ser que você seja de outra nacionalidade. Vamos supor que a gente morre e que a gente, por algum motivo, nunca consiga saber se você é brasileiro ou português. Isso mudou o fato de que você tinha alguma nacionalidade específica? Não. Ou seja, a gente pode viver para sempre em dúvida, para sempre sem saber qual é a verdade. Isso não muda o fato de que existia uma verdade objetiva. Ou seja, a gente começa a diferenciar a opinião de verdade. Mas tinha como as duas pessoas estarem certas. Uma delas necessariamente estaria errada. As pessoas estarem certas. E nesse caso, né, poderia ser até de outra nacionalidade. Mas aqui a gente começa a perceber que o que eu chamo de verdade é quando a minha hipótese, é quando a minha opinião, é quando o meu intelecto se adequa à realidade. Quando isso não acontece, eu chamo de mentira. E há afirmações que a gente faz que pode ser que a gente nunca saiba se existe ou não. Mas não muda o fato de que é verdade ou não. Isso nos ajuda, então, a perceber facilmente a diferença de opinião para verdade e a diferença dos modos de conhecimento dos modos de existência. E que, de forma geral, porcamente, a gente substitui uma variação na opinião por um relativismo. Então, vamos dar outros exemplos. Eu quero dar vários exemplos aqui para quem... Ótimo. Se sair um relativista a menos aqui, a gente fez ótimo, né? É maravilhoso. Mas, um exemplo, a pessoa fala, não, olha, a verdade é relativa. Matheus, você acha que a Capitu traiu o Bentinho ou não? Eu acho que traiu. E aí, outra pessoa fala que não traiu. Eu falo que não traiu. Pra gente gerar um conflito entre a gente aí, não entre vocês, né? E, curiosamente, eu tive uma conversa mais cedo sobre isso, né? Sobre o relativismo. Não sei se foi um esquenta aqui pra live, mas enfim, é um tema, né? Que facilmente as pessoas têm interesse nisso, assim, né? Mas repara, eu comentei esse exemplo da Capitu mais cedo também. Repara isso. Aí você fala, traiu. Aí fala, não, acho que não traiu. Aí a pessoa fala, essa verdade é relativa? Não. Vamos partir dos elementos básicos, né? Você sabe que você é você, que você não é eu, e que eu não sou você, e que eu sou eu. A gente está falando do mesmo livro, Capitu, do mesmo autor, Machado de Assis. A gente não está confundindo os livros. A gente está falando da mesma Capitu, a gente está falando do mesmo Bentinho. E ainda, nesse caso, né, a única coisa que a gente diverge é o que não está explícito, porque é uma obra de literatura em que isso, objetivamente, né, intencionalmente, isso não estaria explícito para gerar esse drama. E ainda assim a sua opinião é objetiva de que ela traiu e a minha opinião é objetiva de que ela não traiu. Ou seja, não tem nada relativo. Há só uma variação. Apenas. Inclusive, a gente pode objetivos que já limitam aquilo que você está opinando, que é o livro. Exato, daquele mas autor, a própria opinião em si é verdade. Por exemplo, é verdade que a sua opinião é de que a Capitu traiu. E é verdade que isso é uma opinião e que você não consegue saber porque é uma obra de literatura. E não muda o fato de que ela fez algo objetivo, ainda que a gente nunca saiba. Mais a gente pode ver uma obra de arte variar na intenção da obra de arte. E aí gera aquelas disputas de por que aquela estátua foi feita assim. Também, as opiniões são objetivas e elas variam enquanto hipótese, sabendo que tinha uma opinião objetiva. E o último ponto, às vezes as pessoas vão usar isso para gosto, que também já é um exemplo tosco. Porque gosto não é opinião de verdade, né? Então, assim, ele em si não tem densidade de verdade, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, eu gosto mais, eu acho brigadeiro melhor que jiló. Então, sei lá, 2 doces. Eu acho sorvete de chocolate melhor que sorvete de morango.
Outro, não, eu acho sorvete de morango melhor que sorvete de chocolate. Ah, isso é relativo? Também não. É objetivo que o outro prefere sorvete de chocolate melhor que o de morango, e é objetivo que você prefere de morango melhor que chocolate. Gosto não está num critério objetivo de contraste de verdades. E ainda assim a variação é objetiva. Ou seja, de forma geral, as pessoas dizem que as coisas são relativas a partir do umbigo, assim, do estômago, do sentimento. Não faz o menor sentido. Né? Porque até quando os exemplos elas tentam colocar uma clave relativista, o exemplo é objetivo. E aqui a gente pode dar um salto maior, que é impossível que cada um tenha a sua verdade, é impossível que a verdade seja relativa, porque a realidade é objetiva, e verdade é o nome que a gente dá quando o nosso intelecto se adequa à realidade. Ok. Da mesma forma, é impossível que as religiões sejam, no fundo, iguais. Porque é no fundo que elas têm afirmações... Porque é no fundo que elas têm afirmações contraditórias. E aqui, essa é uma afirmação pré-religiosa. A pessoa pode ser de qualquer religião e ela pode ouvir isso. Então a gente pode, por exemplo, pensar assim, se uma religião, por exemplo, a gente pode também enxergar o ateísmo enquanto religião, uma vez que, curiosamente, até do ponto de vista da razão, ele é muito mais irrazoável do que a crença em Deus, etc. Mas, vamos supor, ele fala, não há vida após a morte. E outras religiões falam, há vida após a morte. Ou há, ou não há. E se há, e se não há, não há. Da mesma forma, algumas falam, há uma vida e outras há várias. Ou há uma, ou há várias. E se há várias, há várias. Pega essas três opções, né? Não há vida, há uma vida e há várias vidas. Se não há nenhuma vida, não há nenhuma vida após a morte e não tem nada que a gente possa fazer. As outras opções estão objetivamente erradas. Se há uma, esta está errada, ou seja, a vida, e esta está errada, ou seja, há só uma vida. Se essa está certa, as outras duas estão erradas, ou seja, a vida e a que há são várias. Sim. Ou seja, ainda que a gente nunca saiba, ou que a gente demore a saber qual é a certa, não muda o fato de que na estrutura da realidade, uma dessas opções é verdade. Por exemplo, ou há inferno agora, ou o inferno e o céu existem agora, enquanto parte estruturante da realidade, ou eles não existem. E se o inferno e o céu não existem, eles não existem. Não há nada que a nossa opinião possa fazer para mudar esse fato. Mas se eles existem e não há nada que a nossa opinião possa fazer para mudar esse fato. Exatamente. Sim. Cara, você falou tanta coisa incrível aí. Eu vou tentar lembrar de algumas anotações mentais que eu fiz aqui, mas eu tenho certeza que eu vou esquecer de muitas delas, tá? Não, fica tranquilo. No começo, você se referiu a uma série de são tipos de raciocínios ou intuições que a gente tem através de observações práticas da realidade. Que você falou, você é filho da minha vizinha? Não, isso é uma coisa objetiva. É fácil de contestar isso e mostrar que isso é mentira. É fácil de mostrar a objetividade da verdade nesses casos. Né? E se a verdade é objetiva aqui, pode constatar que ela é, portanto, objetiva e não relativa para as demais coisas. Né? Dá para notar essa objetividade até na mera retórica. Você já leu A Revolta de Atlas? Oi? Da Ayn Rand? A Revolta de Atlas, você já leu? Não. E provavelmente vou demorar muito. Ele tá na lista muito... Ele tá bem depois de prioridade. Eu tinha que ler, mas assim... Vai ser daqui uns 10 anos. Ó, eu não diria que você tinha que ler. De verdade. Tem umas coisas... falando, é por isso que ele tá longe. É que a gente leu ele logo no início, assim, dessa nossa coisa. Mas a gente não caiu no objetivismo aí, no jovial, graças a Deus. Uhum. Só que lá tem uma citação interessante, que é o seguinte, falou assim, ó, A é igual a existe em absoluto. Porque a própria afirmação, se você, Augusto, chega para mim e fala assim, Mateus, tudo é relativo. É o que você disse. Afirmar que tudo é relativo é por si uma afirmação objetiva. É por si uma máxima absoluta. Né? E ela se auto-refuta, em certo sentido. O que você disse em relação à religião é fato. As religiões não podem ser todas acertadas ao mesmo tempo. Não se pode tê-las todas como detentoras da verdade, ou da parcela da verdade. O engraçado é que o próprio Papa Bento XVI, ele disse que ele não era Papa
porque ele servia cegamente o catolicismo, porque assim ele quis, por conta de uma tradição meramente, mas porque ele era fiel à verdade. Se ele descobrisse que a verdade estaria fora do catolicismo, ele também sairia. Portanto, ele estava lá porque ele estava seguindo a verdade em primeiro lugar. Ele não estava defendendo a mera bandeira da religião por si só, né? E isso, se você parar um pouco para pensar, parece que assim, a modernidade ela gosta muito de falar em liberdade, né? Principalmente a partir da Revolução Francesa, a liberdade tem sido levada em conta como um deus, né? E no sentido abstrato, né? O próprio Burke falava que, em nome da liberdade abstrata, a gente aboliu muitas liberdades concretas. Né? Então, assim, se você parar para pensar, a verdade ser objetiva, ela limita muitas possibilidades nossas, muitas conclusões subjetivas nossas. Ela torna essas conclusões e subjetividades inválidas. E uma coisa que a moral, por exemplo, faz é limitar o que é certo e errado. É limitar o que a gente deve ou não fazer. Então, de certa forma, você prezar por uma liberdade em que tudo é possível, tudo é tido como possivelmente certo, é você querer ser tão livre que você se liberta da verdade. Né? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ela vem em primeiro lugar, para depois você encontrar a liberdade. Se você quer se tornar totalmente livre primeiro, você acaba se perdendo, se livrando da verdade. Então, assim, o que você acha que o tema da liberdade, esse aplauso pela liberdade, contribui com o relativismo? Eu ia falar alguma frase aqui que me fugiu. O Chesterton fala lembrei. Ele fala, hoje em dia a gente fala muito de liberdade porque a gente está evitando uma discussão mais difícil, que é falar sobre o que é o bem. E aí facilmente as pessoas dizem, não, cada um com sua liberdade, né? É quase que aquele assim, não consigo pensar nada. E é evidente, as pessoas têm a sua liberdade, né? Elas têm a sua liberdade, né? Mas isso não muda o fato de que toda e qualquer ação será igualmente válida, será igualmente boa. Isso é muito mais uma maneira, e isso é muito fruto de um subjetivismo, em que a gente desistiu de pensar a realidade enquanto uma estrutura que contém em si a verdade, a bondade e a beleza. Mesmo, né? E aí a gente coloca no nosso seio, né? Oi? Não ouvi. Perdão, de um individualismo também. Você se preocupa só com o que você pensa e não com o que está fora de você. Exato. Que pode ser verdadeiro. Exato. Mas isso do relativismo, eu queria comentar uma outra coisa que eu imaginei que poderia ser interessante, que talvez algumas pessoas consigam pegar aqui, né? Então, assim, aqueles que estavam ouvindo, né? Fez sentido o que a gente falou antes. Repara, isso é uma discussão ainda pré-religiosa. A gente não falou de qual religião, né? Porque a gente, para isso, deveria investigar os motivos de credibilidade. E a maneira da gente investigar os motivos de credibilidade de cada uma na estrutura da realidade é pelos frutos. Porque pelos frutos conhecereis. E alguns bons caminhos da gente investigar os frutos é ver frutos incomparáveis, né? Ao longo, por exemplo, de séculos e milhares de anos, né, etc. A gente tem alguns frutos em pessoas, em doutrinas, né? Quando se conhece um pouco de cada doutrina, a religião tem essa sensação de que nenhum... É verdade, quando se conhece pouco, tem a sensação mesmo, mas se conhecer bem é diferente, né? Mas assim, pouco de tudo e muito de nada. Você acha que... Eu entendo o que você está falando, eu entendo, assim. Eu entendo o seu ponto de vista, né? Porque eu li rápido depois da gravação. Quando se conhece um pouco de cada doutrina, de cada religião, tem essa sensação de que nenhuma doutrina religiosa contém a verdade absoluta. Assim, mas conhecendo pouco mesmo, aí é fácil ficar confuso. Mas eu ainda não estou falando isso, né? A gente poderia explorar isso melhor depois, né? Mas o ponto central é impossível que elas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é central. E quando a gente... Não era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre uma curiosidade da percepção da realidade de algumas pessoas que acham que tudo é fruto da aleatoriedade. Eu queria mostrar que isso também é impossível. Do acaso, você fala? Isso. Porque normalmente elas não pegam a coisa certa nisso, assim, o pensamento. É um assunto interessante. Mas
uma coisa, então a gente parte do pressuposto que, olha, a verdade é o intelecto com a realidade é objetiva, logo não há nada que você possa fazer para mudar a estrutura da realidade. O máximo que você pode fazer é esforçar para descrevê-la. Quando você descrever a realidade, você está na verdade. A religião não é menos real, ela faz parte da mesma estrutura da realidade, só que com o objeto que trata essencialmente das verdades do pós-morte e da sua relação, da sua vida espiritual. Logo, está dentro da mesma estrutura da realidade e o que ela é o que ela é. Ponto. A partir disso, a gente pode estudar as religiões, que não cabe a essa live. E ao estudar as religiões, a gente tem que entender que as religiões não são doutrinas, as religiões não são ensinamentos, as religiões não são livros, as religiões são acontecimentos na história. O cristianismo não é do verbo que se faz caderno, é do verbo que se faz carne, não é do verbo encadernado, é do verbo encarnado, né? E a Bíblia faz parte de uma religião, que é um acontecimento na história do verbo que se faz carne, habita entre nós e divide a história em antes e depois, em que você tem uma série de alegações de frutos a partir de pessoas, doutrinas e acontecimentos históricos. Da mesma forma que você pode investigar o cristianismo, e você pode investigar o islamismo, o espiritismo, qualquer outra religião, buscando entender onde ela surgiu na história, quais são os seus motivos de credibilidade, né, quais são as possíveis disputas de interesse, quais são os frutos, né? O Rafael aí. Ô, Rafael, tudo bom? Então, assim, a gente tem que analisar na realidade, assim, com quem que surgiu, quais que eram os interesses, qual que é a doutrina, né? E que a partir disso a gente possa se guiar de uma forma melhor, né? Mas aqui, eu queria... Isso é um outro tema. Como uma dica, só para não ficar sem nada, eu recomendo que vocês olhem para os santos, que são pessoas de personalidades, vidas e doutrinas incomparáveis. E todos eles apontam para algo muito belo. Né? Inclusive, a gente recomenda. Fica a dica, pessoal. Muito bom. Esse livro, eu tenho uma... Esse livro é muito bom, mas eu não sei... Eu acho que por ele não ser católico, eu tenho a impressão de que quando ele fala algumas coisas em Santo Inácio de Loyola lá, não sei se ele parece meio pelagiano, ignorando um pouco a graça da parte do esforço, não sei. Mas eu acho as primeiras reflexões desse livro melhores. Mas eu acho que nos dois últimos santos ele... Não sei. Eu ainda não cheguei lá. Eu não tenho opinião tão formada. Eu acho os três... Eu tenho uma curiosidade, cara. Não, perdão, pode continuar. Pode falar. Não, tipo, você estava falando basicamente de um dos principais pontos de diferença, né, de destaque do catolicismo dentro desse saguão do cristianismo. Que os católicos sempre foram acusados de assim, você não está seguindo a Bíblia exatamente, né? Você não está tendo a Bíblia como o seu principal único condão de fé, né, de doutrina, mas sim o verbo encarnado, né? E eu fiquei curioso, porque eu não sei se você veio de uma família católica, você já bebeu de uma tradição, você herdou uma tradição católica familiar, ou se você chegou lá por uma investigação. Como é que foi esse processo para você? Esse é um caminho, é uma resposta mais longa, mas eu não venho de família católica, nem a Nicole, de família espírita, então cresci um pouco afastado disso, né? E tive uma conversão mais tardia, né? Aqueles que estão alegando, só fazer uma breve exposição, porque eu acho que a minha história nisso assim não entra muito no caso, que foi, enfim, Deus nos busca mesmo quando a gente não está buscando, né? Então assim, estava perdido existencialmente, assim, vários e a quantidade de coisas que aconteceram, livros e pessoas que caíram na minha mão assim, e entraram na minha vida na ordem certa, foi algo bem curioso, assim, né? Mas foi mais por uma via intelectual, porque tive que mudar várias coisas aí na minha vida que não me agradavam, né? Então, quando eu estava nesse processo de conversão, eu estava na casa da Nicole, né? Quase que num concubinato. Então, uma situação um pouco diferente, né? Então, acho que você consegue imaginar que não foi tão conveniente, né? Claro que não. E algumas coisas, né? Que eu descobri, né?
Então, assim, tive que mudar. Depois disso, voltei para casa dos meus pais, vivemos aí vários meses de castidade aí antes do casamento, etc, né? Tentando organizar a vida e, em vários sentidos, não diria aí que foi algo totalmente conveniente, agradável, né? Mas, sem também ficar reclamando, é impressionante que quando a gente abraça a cruz, ela se torna leve, né? Então, assim, foi a melhor época do nosso namoro, esse período. Apesar de que antes eu achei que seria muito difícil, né? Mas é impressionante como que Cristo tem seus caminhos diferentes, assim, né? De nos mostrar algumas belezas maiores, né? Mas só fazendo uma breve ponderação, que eu queria abordar uma outra coisa. Estou falando rápido, porque eu sei que esses assuntos são enormes, né? Mas algumas pessoas podem fazer uma objeção, né? De que não, os católicos não seguem a Bíblia, etc. E eu sei que muitas pessoas dizem isso com boa intenção, sabe? Elas estão um pouco... Elas ouviram sempre muito mal, né? Tem toda aquela... É razoável, assim, eu me estresso muito com isso. Mas a gente pode conduzir o olhar através de algumas perguntas, né? Vou tentar tocar nesse tema aqui por uns 3, 5 minutinhos e a gente... Cara, fica Mas assim, um ponto que é interessante é por que a Bíblia é sagrada, né? Ou quem disse que a Bíblia é sagrada? Mas se você perguntar por uma pessoa que só tem a Bíblia, fala, por que ela é sagrada? Como diz o Padre Paulo Ricardo, ela não caiu do céu de zíper e tudo, né? Oh, eu sou a Bíblia, e olha que eu tenho uma profunda devoção à Bíblia, né? E não foi Cristo que escreveu a Bíblia. Não foi Deus que a escreveu. Ele a inspirou. Já tem qual autoria? Qual autor? Deus e os homens. Mas a pergunta é, como que você sabe que Deus inspirou a Bíblia? Onde que tá? Uma pessoa pode pegar a Bíblia e pode ler lá um trecho, que ela é toda inspirada. Não é? Tá travando a chamada ou vocês estão conseguindo ver? Não. A sua imagem tá travando um pouquinho, mas o som não mudou nada. Pois é, eu não sei se é aqui ou aí, se vocês estão conseguindo ver. Acho que deu uma... Voltou? Acho que deu uma melhoradinha. Não, agora tá perfeito de novo. Perfeito. Tá, vocês me avisem aí. Posso continuar ou vocês querem que eu tente sair e entrar? Como você quer? Não, pode seguir. Pode seguir. Tá. Então, assim, a pessoa fala, ela é toda inspirada. Mas repare o problema. Aquela página não nasceu na Bíblia encadernada. Aquela página toda inspirada era uma página solta no meio de outras páginas. E se a Bíblia tem dezenas e dezenas de livros, mais exatamente 72, como que você sabe que aquele toda se refere àquela página toda ou à Bíblia toda? Como que você sabe quando Bíblia significa conjunto de livros? Teca é um lugar, tem biblioteca, né? Como você sabe que tudo aquilo é sagrado se não vem escrito do lado, toda inspirada, se ela não cai do céu encadernada, se não é Cristo que escreve, e você não tem nenhum sinal nas páginas que indique quais páginas são sagradas? Como que você sabe quais páginas são sagradas se você sabe que é semeado o joio no meio do trigo? E certamente existiam vários textos que também queriam se passar por textos sagrados. E como que a gente pode alegar que o cristianismo é a religião de um livro se objetivamente o cânon é fechado no século IV? A gente está num problemaço. Se eu estivesse na minha fase secular, estética, e eu escutar só esse trecho, eu já estava convencido do contrário. Não, mas é que as pessoas... Essas são perguntas... Existem as suas respectivas áreas, há perguntas que são proibidas. E essa é uma pergunta que as pessoas, especialmente quando elas só têm a Bíblia como fonte da fé, você fala como que o cristianismo pode ser uma religião de um livro se o livro é do século IV? Tá travando? Eu tô um pouco preocupado de estar ruim a chamada. Não, pode ficar tranquilo. Para vocês. Tá normal. Tá perfeito. Tem alguém que está ouvindo que saberia me dizer se vocês estão conseguindo ouvir bem?
por favor. Eu não sei se é a minha Wi-Fi, se é a de vocês, se eu boto na 4G. Tá indo? Melhorou, eu acho. Não dá. Cara, para nós tá perfeito. Eu não sei se para sua tela tá travando, mas a gente tá te ouvindo e vendo muito bem. Tá bom. Então, ótimo. Então, bora. Então, repara uma coisa. Como que você... Então, vamos recapitular. Como que você sabe que ela é sagrada? Se ela não cai do céu desperitudo, se ela não vem encadernada, se ela não é escrita por Cristo, se as páginas estavam separadas, se não tem um escrito do lado inspirado, se tem uma página que não está escrita em todas, essa é inspirada, essa é inspirada, essa é inspirada. E ainda que estivesse, quem disse que era aquela? Quem disse que não tem nenhum parágrafo errado? Quem disse que não tem nenhuma linha errada? E ela segue no século IV, ou seja, ou você tem uma autoridade sagrada que diz que ela é sagrada, ou a gente está ferrado, porque não foi Cristo que disse. Por exemplo, se a gente tivesse vendo a ascensão de Cristo, a gente não teria lido o Evangelho de São João, que foi escrito décadas depois. Sim. Se o cristianismo for a religião de um livro, os primeiros cristãos não são cristãos, porque não tinha, eles não liam a Bíblia. A Bíblia eram os textos sagrados lidos na missa. E para você ter um texto sagrado, não adianta Deus inspirar a escrita se esses textos se perdessem e ninguém soubesse reconhecê-los. Para que exista um livro sagrado no plano divino, Deus tem que inspirar o reconhecimento. Deus tem que inspirar a escrita, depois o reconhecimento. E ele tem que inspirar a interpretação. Ou seja, se ele for capaz de inspirar homens pecadores para escrever a palavra escrita, como ele não é capaz de inspirar homens pecadores para reconhecer a palavra escrita? E como que ele não é capaz de inspirar homens pecadores para interpretar a palavra escrita? Depois, a gente diz que a Bíblia foi disseminada por Lutero, que é facilmente percebido ali como uma mentira, porque você coloca no gráfico assim, Lutero, disseminação da Bíblia. Uhum. Mas, tem um contemporâneo dele chamado Gutenberg, que inventou a prensa. Então, se você trocar Lutero e botar Gutenberg, fica fácil, né? Porque você tem 1.500 anos de Bíblias copiadas à mão. Aí fala, a igreja não deixava as pessoas terem a Bíblia. Pessoal, pensem no seguinte, hoje em dia, galera que está aqui reconhece e tem dificuldade, já teve para interpretar as questões do Enem. Quem não teve, que atira a primeira pedra. Aí você tem livros, o livro mais complicado que já existiu, copiado à mão, que custava, sei lá, dezenas de milhares de dólares, considerando a vida do monge para copiar aquilo. Aí você vai botar na mão de uma pessoa que não sabe interpretar. Sendo que se essa pessoa fosse à missa todos os dias por 3 anos, ela escutaria a Bíblia inteira. Ou seja, Santo Agostinho diz, eu não creria na Bíblia se não fosse pela Santa Igreja Católica. Ele não disse o contrário. A busca por ler a Bíblia e tentar encontrar ali a Igreja Católica é uma inversão total dos fatos, já que a Igreja precede a Bíblia em 4 séculos e até Constantino, por exemplo, tínhamos já 30 papas, sendo que 20 e poucos foram mártires. Aí Lutero, depois, e que Deus o tenha misericórdia da alma dele, decide moldar o cristianismo à imagem e semelhança dele, mudando uma série de coisas. A gente não tem que ter raiva dele, a gente tem que falar, ó, objetivamente fez uma bagunça. Mas observemos então, em relação à Bíblia. Todo mundo dos séculos anteriores erraram. Todos erraram. E ele descobriu o livro certo, ou ele errou. E, para vocês entenderem só mais um detalhe, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica diferem no Antigo Testamento e não no Novo. O Novo são 27 para os dois. O Antigo é diferente. A alegação de que o livro dos judeus era diferente. E que ali, etc. Mas, olha, na época de Cristo, os judeus já tinham divergências entre os fariseus, os saduceus, etc. De qual que era. E o ponto é, o cânon, aí você entra no seguinte ponto. Utilizando ali, aí falam tentam pegar ali pelos apóstolos e tal, mas o cânon é fechado no século IV. E aí o ponto é o seguinte, como que você alega a autoridade dos judeus?
para o Antigo Testamento se os próprios judeus negam o Novo e negaram a palavra encarnada? Não dá. E por que eles aceitam a da Igreja Católica para o Novo e recusam a da Igreja para o Antigo? Então ele tem que se colocar como uma autoridade superior à Igreja e aos judeus, porque ele escolhe onde cada autoridade é válida. Logo, ele tem que se colocar como superior a ela. E a alegação, tem alguns que a Igreja colocou depois, mas se alguém tem uma autoridade sagrada, ela pode fazer depois? Qual que é o problema? Se os livros forem escritos em épocas diferentes, por que é uma obrigação intrínseca de que eles sejam reconhecidos na mesma época? E onde que está na Bíblia a própria necessidade dela ser reconhecida na mesma época? Se vocês quiserem entender o problema disso, meditem no fato de que a Bíblia não tem índice por si própria. Quem escolheu o índice? Ou você tem uma autoridade sagrada que tem o poder das chaves e uma promessa divina de manter a verdade até o fim dos tempos. O Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tome a chave do reino dos céus, o que ligares no céu, ligarei na terra, o que desligares os céus, o que desligares na terra, desligarei dos céus, eis que estarei convosco até o fim dos tempos, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou há uma autoridade sagrada para continuar a missão do depósito da verdade, que tem a autoridade de reconhecer o cano, ou a gente está ferrado. Joga essa autoridade fora. Você está ferrado. Simples. Aí a gente vê outro problema. Ainda que ela em si, e isso aqui já é o suficiente para várias pessoas perceberem que isso não é tão simples, mas ainda que ela em si fosse o texto certo, como você sabe qual é a interpretação certa, sendo que ela tem múltiplas interpretações e interpretações contraditórias? Você poderia alegar, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, eu sou batizado, tenho o Espírito Santo em mim, logo ele me inspira. Mas onde que está na Bíblia que é para interpretar assim? E se isso é verdade, por que todo mundo usa o mesmo método, a mesma Bíblia e chega em conclusões absolutamente diferentes, a ponto de você ter denominações absolutamente contraditórias? Então, se você quisesse dizer, por exemplo, não, eu não quero ser católico, então, para qual outro eu iria? Eu serei luterano, presbiteriano, calvinista, tem algumas mínimas diferenças ali no meio, dependendo da subdenominação também, batista, quadrangular, quaker, da universal, etc, etc, etc. Vamos supor que alguém diga, não, você tem que ser presbiteriano. Você poderia perguntar qual? Presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente do Brasil, presbiteriano conservador do Brasil. Tem as subvariações. Você tem os ramos e os sub-ramos. E você poderia dizer, se a base é o solo escritura, qual é o argumento para dizer que esta, em relação ao solo escritura, é a mais adequada, sendo que todos, se você for pegar os fundadores dos ramos, pega os luteranos, os presbiterianos, os batistas, bota numa mesa e fala que eles são todos iguais e diferem só em detalhes. Vai dar uma treta enorme. Escolha um e pega os sub-ramos. Pega os chefes de cada tipo e fale que as subvariações são iguais. Vai dar uma treta enorme. Então a pergunta é, qual você escolhe? Aí você fala, não, eu quero ser um desengrejado. Sem nenhuma. Surge então a pergunta, se ninguém anteriormente acessou, não, se ninguém anteriormente acertou, por que logo você vai acertar? Todo mundo errou. E outra, se Cristo é quem ele disse que ele era, que ele promete fundar uma igreja que não querá abandoná-la, por que ela espera 1.600 anos depois e alguns sub-ramos 1.800 anos depois para voltar a perceber, guardar e tornar evidente o depósito da verdade? Cristo errou na promessa e as portas do inferno prevalecerão? Ele não tomou muito cuidado, mas não era ele que já tinha atenção e dizia que o joio seria semeado no meio do trigo? Ele era ingênuo de não perceber ou a gente que é ingênuo de não olhar os frutos? E se você parar para pensar, não é difícil, não é nem um pouco difícil entender como e essa distensão toda funciona. Porque, afinal de contas, eu e você, Augusto, somos dois sacerdotes, duas autoridades de uma mesma igreja, certo? Aí, num ponto determinado, a gente começa a divergir na interpretação da coisa. Foi o que você falou agora. Como que a gente sabe qual dos dois é certa? Aqui a autoridade, aqui o entendimento solidificado
certo, a gente não pode dizer assim, não. Esse é o nosso árbitro, esse vai dizer quem está certo e quem está errado. Não. Aí a gente vai fazer uma cisão, eu vou fundar uma igreja baseada no que eu acho, e não nessa autoridade de fazer o que é, e aí já cria duas outras vertentes, da minha, outras são criadas, e da sua, mais outras também. É um problemaço. Assim, é um problema de ordem primeira, né? Assim, mas isso são algumas das pistas, né? E que a gente percebe, então, que falou, opa, né? Cristo realmente fundou uma igreja e essa igreja tem uma promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão e ela tem uma tradição de 2000 anos com santos e com magistério belíssimo, em que a gente pode estudar os seus ensinamentos à luz da tradição, à luz do magistério, que compreende uma sabedoria, uma intelectualidade, uma profundidade de alma imensamente superior ao que qualquer pessoa sozinha consegue. E a partir disso a gente tem um caminho definido e mapeado, totalmente sinalizado, para que a gente consiga beber na fonte. Foi mais ou menos por aí que a gente chegou no catolicismo, na nossa vida pessoal também. Não teve como. Foi inevitável. Não teve como fugir disso. Mas, você falou alguma coisa sobre esse tema ainda? E Augusto, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Sobre a questão da verdade, do relativismo, das opiniões, enfim. Mas agora, saindo um pouco dessa questão da religião, tanto bom de gente assistindo, a gente vai ter mais tempo também, eu queria saber de você, porque assim, quando a gente sabe que o mundo hoje, acho que a gente concorda nisso, o mundo hoje tem muitos preços, né, e pouco valor. A gente estava até discutindo sobre isso ontem. E é muito notável o quanto essa questão da dificuldade das pessoas terem um norte, terem um vetor moral a seguir, influencia no surgimento de ideologia, né, dos mais variados tipos que a gente consegue imaginar e conviver aí diariamente. Eu queria saber de você, como é que, na sua visão, no seu raciocínio, isso funciona, quais são os problemas, as derivações disso, e se existe assim, uma forma da gente, não sei, de alguma maneira, conduzir isso para uma melhora. Não sei, sim, não sei. Uma maneira de combater, Exato. Esse é um ponto muito bom, assunto espinhosíssimo, né? Vamos lá. Não, ele é bom, mas ele é relevante, né? A ideologia é um processo muito diferente da religião autêntica, né? Uhum. A religião, por um lado, autêntica. Primeiro assim, antes de falar da religião, a gente tem que ter uma abertura sincera para a realidade para conseguir perceber toda a sua complexidade e densidade. A ideologia busca simplificar a realidade, moldá-la, transformá-la, para que ela se adeque ao seu discurso. E ela filtra tudo a partir deste pequeno esquema de ideias, em que sempre você tem uma resposta muito simples, né? E que você pode pegar diferentes esquemas de ideias, né? Sempre pega a realidade, simplifica, né? E a julga a partir disso, né? Então sempre uma pessoa tem uma resposta muito simples para tudo, né? Então, por exemplo, tudo é culpa do machismo estrutural. Podemos investigar isso. Aí a pessoa fala, não, mas isso é da sociedade cis hétero patriarcal. Não podemos investigar. Tudo é isso. E a gente tem que resolver isso no futuro. Isso é a causa de todos os males. Não, pode ser causa de alguns males, a gente pode investigar. Mas todos os males, será? A pessoa sempre... Então, você vê um problema. Então, assim, o início dele faz sentido. Porque ele vê um problema. E aí ele julga tudo a partir desse problema. E o que ele faz? Ele cria uma promessa futura de realizar e resolver esse problema. E quando ele for realizado, alcançaremos um paraíso na Terra, um paraíso imanente, que tudo será incrível. Para isso, a gente sacrifica todos os valores eternos em prol de um objetivo terreno. E a gente não assume as responsabilidades por uma conquista futura em que a gente não estará aqui. Então, no caso do marxismo, tudo a gente vê um problema. É fato que há pessoas que sofrem pela desigualdade. Ok. Aí ele vai e sintetiza tudo como uma luta de opressão de classes. Tudo, religião, tudo teria virado um sintoma do conflito, do materialismo ali, histérico da questão dialética, né?
do materialismo histórico, do conflito que gera uma síntese superior. E aí ele promete, quando resolvermos este problema lá no futuro, teremos uma sociedade maravilhosa. Para isso, Assim. se eu não me engano, parafraseando uma frase do Marx, a realidade não está aí para ser entendida, mas para ser transformada. É aquela coisa de não um projeto de entender a realidade, mas de transformá-la segundo um projeto. Aí você sacrifica, faz um bando de merda, morre e você não se responsabiliza. A religião é o contrário. A religião é o contrário. Ela te abre para o transcendente, em que você, buscando a outra vida, busca moldar-se a algo que é superior a você. Para que, vivendo o melhor possível nessa, você ganhe a outra. A ideologia simplifica a realidade, nega valores eternos, em prol de um paraíso terreno e não transcendental, um paraíso imanente. E aí você gera problemas enormes. Como a mentalidade revolucionária depende sempre do futuro, ela nunca se realiza. Então, no futuro, quando o conflito de classe, no futuro, quando os homens não sei o quê, no futuro, e nunca chega. Não, mas não chegou porque a gente precisa de mais engajamento. Aí, poucas pessoas se tornam porta-vozes de muitas. E fica difícil competir com elas, porque, assim, uma utopia, não dá para competir com uma utopia, cara. A realidade de hoje nunca vai ser melhor que uma utopia. É difícil competir com um pensamento ideológico, Nossa, porque ele é como... muito mais a realidade de hoje que a utopia dessa galera. Sempre são umas utopias muito loucas. Já reparou? Assim, tipo, meu Deus, sempre que a pessoa tem um plano muito bom, sempre que alguém fala assim, eu tenho um plano para a realidade, você fala, sai do mundo, vai dar merda. Vaza. Porque assim, ó, usa o teste do Enem. A pessoa às vezes não passa no Enem e aí ela tem um plano para a realidade. Olha, a realidade a complexidade da estrutura da realidade é imensamente superior ao que nossa visão de consciência pega. Com certeza. Eu tenho um plano para a realidade. A ideologia tenta fazer caber a realidade de uma forma muito preguiçosa e fácil na nossa cabeça, né? Daí fica muito mais fácil manipular a ideia quando as pessoas acreditarem em você. É aquele que o Chesterton falava no Ortodoxia, aquele símbolo circular do pensamento puramente racional e o símbolo da cruz, que tem no meio uma contradição, ou seja, é mais difícil de entender, né? E é mais difícil de vender de forma rápida. Perfeito, perfeito. E assim, as ideologias, elas não estão preocupadas com a verdade objetiva, elas estão preocupadas em transformar a realidade. Então ela pode facilmente mudar o argumento de um instante para o outro. Travou? Sim. Então elas podem mudar o argumento de um instante para o outro. Assim. Né? A minha irmã mais nova me fez perceber isso. Havia uma... No fundo, e olha, há muitas pessoas bem intencionadas que não conseguem que agem, né, com uma boa intenção mesmo no meio disso, mas não percebem o que é próprio da ideologia da transformação da realidade, que a gente pode também perceber uma certa subversão, uma inversão completa para que saia algo diferente. E ela, por querer transformar, não tem nenhum apego a um critério objetivo. Por exemplo, minha irmã estava vendo uma moça no Instagram, no YouTube, em que estava mostrando seus pelos no sovaco, mostrando o tanto que era importante dar vazão àquilo que era natural a ela. Por isso, alegando que era natural deixar os pelos crescerem, ela deixou o pelo crescer. Mas, na outra semana, minha irmã viu a moça com a cabeça raspada. Qual argumento ela usaria, dado que ela deixa... né, dado que ela deixa o cabelo, o sovaco crescer, se o argumento é ser natural, o piercing valeria? Ou se o argumento é ser natural, o sovaco colorido valeria? Né? Aí existe a questão, por exemplo, da menstruação. A menstruação, não podemos usar absorvente porque é natural. É um excremento. Ela quer dizer algo que não aconteceu, a fecundação. Né? E esse pessoal usa? Natural? Oi? E as pílulas do dia seguinte que esse pessoal usa, natural, por acaso? Anticoncepcionais em geral? Exato. É muito fácil, né? Formado, né? A pasta, a escova de dente é biodegradável, mas a camisinha é de látex. Então, e o ponto é que, reparem, né, o que a gente está falando aqui sobre as contradições do mesmo argumento. Né? A outra,
Tá, a menstruação pode sair, né? E aí as fezes, ela passa o que também não é natural. Né? Então, assim, dado que... Recebi uma ligação aqui. Meu sogro tava me ligando aqui. Depois eu retorno aqui pra ele. Então, assim, você vê coisas muito contraditórias. Ou outra, vocês já devem ter escutado que os banheiros têm que ser juntos porque é uma construção social. Poderíamos investigar isso, mas é muito curioso como que várias das vezes você vê as mesmas pessoas dizendo para os metrôs serem separados, alegando que os homens são potencialmente opressores. Então, você junta o banheiro e separa o metrô. E elas que disseram que é construção social e que basta o sentimento, que você não pode discriminar as pessoas pela aparência externa, qual critério elas utilizarão para separar aqueles que são homens de entrarem no metrô? Qual critério? Porque se um homem entra e ele diz que ela é preconceituosa ou percebeu a manipulação? Você entendeu o problema? Reparem, aqui a gente não está falando da investigação de cada caso, mas como que argumentos, muitas vezes, em áreas muito parecidas, recorrem de linhas totalmente diferentes, em que facilmente a gente observa que o objetivo não é seguir segundo critérios objetivos, mas um processo interno de inversão. Se o banheiro é separado, junte-o. Se o metrô é junto, separe-o. Na verdade, essa questão de se aproximar, né, essa questão de se aproximar de um critério objetivo, ela quase não existe. Não tem disso na ideologia. A questão é, quanto mais a gente se afastar disso, melhor, porque mais a subversão da realidade cabe no nosso mundinho, né? Fica mais fácil manipular. E aí alguém pode falar, olha, mas você é contra a moça deixar o sovaco colorido. Você faz o que ela quiser nisso. Ela é livre para fazer, ela só não é livre para controlar o fato das pessoas acharem bonito, ou incrível, ou genial. Entendeu? Quando você faz algo e é livre para fazer algo, e ao mesmo tempo você acha que você pode controlar as pessoas de te acharem super criativa, inteligentíssima. Então, o processo de ideologia ele se dá muito no processo de você pega uma tensão da realidade, intensifica e explica a partir dela. É um processo de separação para centralização de poder. Então, por exemplo, pega o critério da pele e separa brancos e negros. Pega o critério sexual e vai separar héteros dos outros. Pega o critério aí de sexo, aí homens, mulheres e tal, né? O interesse, né? E o outro, a questão ali do feminismo quanto homens são potencialmente opressores. Aí você pega uma diferença salarial, financeira e separa entre proletários e patrões, né? E aí você começa a ficar um pouco confuso, assim, porque você tem o homem negro e a mulher católica. Tipo, quem que é mais opressor? Entendeu? Assim, você começa a criar umas escalas um pouco complicadas. Tipo, a moça católica pobre e o homem rico negro homossexual. Aí, como que você começa a ponderar? O Jordan Peterson fala isso. Quem que passa a régua para falar quem sofreu mais? E quem que sofreu mais? Né? Um homem hétero, católico, que perdeu os pais cedo, e apesar de ter dinheiro foi órfão, ou uma pessoa de classe média baixa com os pais e uma família estável. Aí você vai, qual o critério? Aí um é da periferia, o outro não é, mas o nasceu na família estável não é. Aí você começa a ponderar, família estável, cor da pele, não sei o quê, e aí vai virar tipo um mix da nota do Enem, né? Você tem os pesos, e aí você vai passar as pessoas score. E quem que dá o peso? Quem que dá o peso? Você tem outro problema dentro disso, né? Você achar que para uma pessoa te representar, ela tem que ter a mesma cor de pele, ou, né, para a Júlia achar que para uma pessoa representar, ela tem que ter o cromossomo XX, isso é limitar o ser humano, né? Então você poderia falar assim, quem disse
que a mulher é representada por uma mulher no Congresso, ao invés de quem ela escolheu votar? Porque se a maior parte... olha aqui, isso aqui, estou levantando a questão. Se a maior parte das mulheres, se a maior parte das pessoas que votam são mulheres, como que se pode dizer que elas são a minoria política? Sendo que elas votam mais. E a participação política é dar o seu peso no voto. A minoria política na democracia seria na representação ou no voto? Porque se for na representação, sendo que a maior parte das mulheres já tem voto, você alegaria que elas não sabem votar? E se elas não sabem votar, não sabem por quê? Porque são mulheres, isso pareceria terrível de se alegar. Se a maior parte das mulheres votam em quem elas querem votar, não seria mais simples, ao invés de tentar mudar leis para que metade do Congresso seja de X%, sei lá o quê, não seria mais fácil simplesmente tentar uma conscientização, porque poder de voto ela já tem? Você entende isso? Isso aqui não é tão simples. Não, jamais. Vamos falar assim, por que a minoria política é contada a partir de um critério fenotípico dentro do Congresso e não pela possibilidade do voto secreto? Nossa, cara. Entendeu? Deste ponto de vista, mulher não seria minoria política. Você entende? Eu estou levantando uma questão, porque a pessoa pode dizer, não, discordo. A representação deve ser por um fenótipo. A gente tem que reduzir toda a substância da vida humana para um fenótipo, e somente uma pessoa com aquele fenótipo conseguiria seguir a vida, entendê-la. Tá, mas se somente aquela pessoa deveria entendê-la, ela é idiota de votar em alguém diferente? Alguém que não deveria entendê-lo? Ela deveria, então, dar uma procuração pro voto dela? Imagina. Aí que é a partir dessa base que se constrói a falácia do lugar de fala, né, cara? Porque o lugar de fala é basicamente isso. Você tem autoridade para falar sobre determinado assunto se você se encaixa no fenótipo que foi estipulado sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu sou homem, eu não posso defender direitos das mulheres, por exemplo, né? Se eu não passei exatamente pela mesma experiência na pele, eu não posso defender uma pessoa que eu conheço, por exemplo. Isso pressupõe um relativismo muito grande, porque assim, ó, se você vai passar, sei lá, por uma experiência cirúrgica, você prefere procurar um curandeiro ou um médico formado, sabe? Um especialista na área que você precisa? Óbvio que você vai procurar um médico especialista. Por quê? Você pressupõe que ele está mais próximo dos parâmetros necessários, objetivos de como o corpo funciona, certo? Então, não é... de repente, vem um curandeiro e fala assim, não, eu conheço a tática milenar da planta, não sei das quantas. E, não, você vai mais próximo da pessoa. Na hora do vamos ver, que você realmente precisa, que você está diante de algo sério na sua vida, diante de um risco iminente, você vai, naturalmente, para a pessoa que está mais próxima da verdade objetiva, né? Você falou do caso dos negros. Cara, os primeiros senhores de engenho da Bahia foram negros. Os caras tiveram escravos. Os próprios negros, quando eram libertos no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram era comprar escravo. Isso não justifica, claro, a escravidão em si, mas isso destrói a construção dos fenótipos que você falou. Sim. Né? E o engraçado é que isso hoje, isso não é uma coisa que a gente percebeu. Né? Você para 5 minutos, cara, você lê qualquer textinho, você percebe essas coisas. Mas quando você falou de Gutenberg, eu lembrei de uma palestra que o Neil Ferguson, que é um historiador britânico, deu. Ele falou que o que a gente vive hoje em termos de disseminação de informações tão maluca, cara, tão intensa, ela só é comparável à prensa de Gutenberg. Porque naquela época, você falou da Bíblia, né? A Bíblia ela não era disseminada e traduzida dessa forma assim, indiscriminada. Ela era passada por um filtro de sacerdócio que conhecia o cristianismo e passava a Bíblia de forma mastigada, um conteúdo realmente ensinado. E a partir do momento que a Bíblia foi traduzida e disseminada de forma indiscriminada, as divergências, as contradições, cara, se espalharam de forma assim, que não dá para segurar. Né? Todo mundo achava que se todo mundo tivesse acesso àquele livro, então os problemas, as divergências, os desentendimentos iam acabar. Mas eu falo justamente o contrário, que hoje, o que a gente está falando, isso não é um negócio difícil de perceber, mas, cara, nas redes sociais, elas criam esse tipo de bolha, elas disseminam essas verdades de uma velocidade tão impressionante
essas pessoas assim, aparentemente simples de bancar, putz, cara, é como se a maioria dessas pessoas busquem isso, tivesse acesso a esse conteúdo. As pessoas ficam cegas, né? Deu uma travadinha agora. Deu uma travadinha. Acho que para vocês também. Da redes sociais, total, e aí que começou a... Voltou? Voltou. Ah, tá, então. Não, eu estava, na verdade, comparando, o Neil comparou, né? O fenômeno das redes sociais com essa crença de Gutenberg, porque as redes sociais, elas disseminaram essa discordância, né? E dificultaram até, de certa forma, o acesso a Eita, essas travou verdades, muito criando agora. bolhas. Que doideira. Será que a minha internet que está muito louca? Deixa eu tentar botar no 4G. Vamos ver. Ó, a tua imagem tá travando aqui pra gente agora. Voltei. Pessoas, me avisem, vocês estão conseguindo me ver aí no comentário também? Não. Melhorou? Ó, eu vou tentar fazer Melhorou. É que a gente tá aqui pra cima. Não consigo erguer. Peraí. Pessoal, problemas com a internet. Vamos lá, peraí, vamos ver se agora melhora. Vamos colocar o Augusto de novo. Vou esperar ele entrar. Peraí. Não, ele não tá aparecendo aqui. Peraí. Aqui. Ah lá, o Augusto entrou, ele vai pedir pra entrar. Beleza. Beleza. Tá sem som? Aí, áudio tá bom agora. Voltando. Olá. Travou tudo, né? Caramba! Salvar? Travou. Eu consegui, já compartilhei. Depois eu vou editar certinho, mas tá aí já. Não, tá salvo. Tá salvo. Tranquilo. Eu pensei que a gente Agora tá ouvindo ia muito ter a bem. graça de não ser cancelado pela live anterior. Eu imagino que você deve estar acostumado com isso, né? Você que faz live direta, deve acontecer assim a rodo. Ah, depende. A internet é um mundo engraçado. Mas eu vou precisar ir daqui uns 10 minutinhos, mas acho que dá pra gente passar algumas coisas só pra eu jantar com a Nicole, né? Ela comprou alguma coisa. Acho que é yakisoba. Diferente. Tá muito bom que ela é grávida, ela tá variando os gostos assim e tal. Tá sendo interessante. O áudio melhorou? Só pra saber. Demais. Cara, Amém. Boa, amém. Bora continuar, então. Augusto, só para terminar, cara, não sei se você tinha escutado o finalzinho do que eu tinha falado, mas era só que a rede social, parecido na época da imprensa de Gutenberg, ela só ajudou a disseminar muita discórdia e a criar bolhazinhos, cara, né? Porque hoje as pessoas não entram em contato exatamente com o que elas precisam, mas com o que elas querem continuar ouvindo. Então, o que a gente está dizendo aqui não é um negócio difícil de perceber. Você para 5 minutos, você consegue ver um monte de contradição. Mas a questão é que a rede social mantém as pessoas conectadas e evita elas de pararem e pensarem sobre isso. Então, elas ficam ouvindo os mesmos jargões, as mesmas coisas e não saem disso, né? Por isso que a presença nas redes, por parte de quem pensa um pouquinho sobre o assunto, é muito importante. É por isso que a gente é muito Voltou a travar. exato. Você tá doido. Eu acho que essa internet tá ajudando a gente a falar menos coisas canceláveis. Meu Eu Deus. acho. Eu acho que deve ser isso. Eu coloquei isso de ordem em caos porque eu falei aquilo da aleatoriedade. Eu não sei se daria tempo de falar em uns 5 minutos, nem que seja entre a gente aqui, porque eu acho que é interessante. Uhum. Eu tô com o tempo estourado, né? E como a Nicole, né, eu tenho que cuidar dela, então eu vou precisar sair correndo, tá? Então, antigamente, quando eu tava solteiro, as minhas lives eram mais irresponsáveis. Agora eu não tô
Tranquilo, Oi? cara. Ó, eu queria. Você tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Eu só queria agradecer você, cara, pela ótima oportunidade, pela honra que você deu pra gente. Foi um grande prazer falar contigo, tá? E essa conversa, ela foi, na verdade, um fundamento, um pré-questionamento aí para conversa sobre religião, sobre ideologia, sobre relacionamento até, né? Então, foi uma conversa primeira e muito importante, fundamental, para entrar em temas mais importantes ainda. Então, Com certeza. agradeço muito essa oportunidade. Foi muito bom isso para você. E espero que a gente converse em breve, cara. E assim, são muitos temas sobre os quais a gente gostaria de conversar com você. Pô, você estava ontem ali praticamente na Brasil Paralelo lá do Álvaro, da Lara. Então, assim, você imagina o prazer que é pra gente estar aqui com você, né? Pelo amor de Deus. Só a Que gente. legal. E, Que bom, legal. em breve, quem sabe a gente faça alguma outra live, talvez com Eu uma acho que pode ser conexão legal, porque melhor. se a gente continua, isso tende ao Tem muita coisa pra infinito. conversar. E aí vai ser interessante. Não? Eu acho que é melhor separar, né? A gente faz outra live. Eu consigo imaginar isso ali longe. Mas queria agradecer mesmo pelo convite de vocês aí, pela gentileza, né? Mesmo foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer coisa vocês fiquem super à vontade. Vocês já repararam que eu sou um pouco lerdo pelo WhatsApp e tal. Mas não desista, né? Qualquer coisa você manda mensagem, liga, não tem nenhum problema, entendeu? É normal. Assim, se vocês precisarem, tô aí à disposição, tá? A gente agradece, a gente deseja tudo de bom pra você pra Vitória, viu? Salve, tá salvo. Bianca perguntando aí se a live vai ficar salva, vai sim. As duas partes não tá salva. Felizmente, infelizmente ficou salva. Vou descobrir como. Tá? Mas obrigado, qualquer coisa vocês me falam aí, tá bom? Vou deixar. Beleza, querido. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Vamos encerrar, né? Pessoal, para quem ficou até o final, né, o nosso boa noite aí. Infelizmente, a conexão não foi das melhores. A gente pede desculpa pela conexão, mas a gente fez o que deu para fazer. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para a gente também. E foi um bate-papo assim, sobre muita coisa, né? A gente misturou vários assuntos, tem muita coisa aí pra gente conversar. Quem sabe a gente faz logo mais alguma live aí com o Augusto ou com alguma outra pessoa sobre algum tema mais específico. E, enfim, essa é a intenção, né? A gente vai... A gente agradece muito a presença de vocês até agora, todo o apoio e o carinho também. Então, logo a gente vai se ver de novo. É isso aí. Tá bom? Grande abraço para vocês, boa noite.